Olá, meu povo! Como eu comentei na quarta-feira passada, hoje a gente vai dar início ao livro novo. A gente vai dar início ao capítulo 4, que está lá na página 3 e que vai ter o tema The Olympic Games. A gente tem uma introduçãozinha do tema, tem um textinho e ele está dizendo o seguinte: The Olympic Games, or Olympics, have enchanted mankind for a long time and draw the attention of millions. As we know, the 2016 Olympic Games were held in Brazil, and much was done in a huge effort to prepare our country to receive the Games. However, some questions remain. Have the Games contributed to our country? Have they left a positive legacy to the future generations? E a tradução disso é que os Jogos Olímpicos ou Olimpíadas, elas encantam os seres humanos por muito tempo e chamam a atenção de milhares. Como a gente sabe, os jogos que aconteceram em 2016 foram feitos aqui no Brasil. Acho que vocês lembram o esforço gigantesco que houve aqui no país para poder receber esses jogos, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, se alguém viajou naquela época, sabe que todas as obras gigantescas do Rio começaram nessa fase. Mas a pergunta que nos restou é: será que os Jogos Olímpicos de fato contribuíram para o nosso país? Será que eles deixaram um legado positivo para as futuras gerações? E sobre isso, já vai aparecer um exercício aí na tela de vocês que está na página 4, o exercício 1, Reading the World. Esse exercício eu vou fazer com vocês aqui na tela, tá bom? É uma pergunta-reflexão exatamente sobre isso que a gente acabou de falar. What benefits do you think that the Olympics have brought to Brazil? Então, que benefícios vocês acreditam que os Jogos Olímpicos trouxeram para o Brasil? E aí, lógico que a resposta é pessoal. Você pode criar sua resposta. Se tiver dificuldade de escrever, você pode jogar seu texto no Google Tradutor, dar uma avaliada nesse texto, ver se está mais ou menos, de acordo com o que você já manja de inglês e responde. E eu também vou deixar 3 sugestões aí na tela para vocês, para quem tem mais dificuldade ou para quem está sem ideia do que responder. A primeira delas, The Opportunity and Experience for Volunteers. Então, a oportunidade e experiência que foi dada aos voluntários. Vocês sabem que a maior parte das pessoas que trabalham nas Olimpíadas são voluntários, e eu lembro até que na época eu tinha alguns poucos ex-alunos que estavam fazendo fisioterapia ou que estavam fazendo educação física e eles fizeram inscrição. Eu acho que 2 conseguiram participar dos jogos. E para você ser voluntário, saber inglês é requisito básico, tá? Uma outra opção de resposta seria Tourism Improvement and Increase. Então, a gente teve uma melhoria do setor do turismo, assim como um aumento de turistas no país. E uma sugestão um pouco mais vaga seria Inspiration for National Athletes, então serviu como uma inspiração para os nossos atletas nacionais. Vocês podem ir pausando a tela, vai deixando essa apostila toda em ordem. E agora eu vou emendar na leitura de texto. Para quem está com material físico, é o Power Salute, é o texto que está aí na página 4 mesmo, tá bom? Então vamos lá, força! Vamos tentar acompanhar a leitura de texto. Power Salute. The 1968 Olympics Black Power Salute involved the African-American athletes Tom Smith and John Carlos giving the Black Power Salute at the Olympic Stadium in Mexico City. The event was one of the most overtly political statements in the history of modern Olympic Games. Tom Smith stated in his autobiography, Silent Gesture, that the salute was not a Black Power salute, but in fact a human rights salute. Bom, então vamos por partes. Até esse trecho, o texto está dizendo que nas Olimpíadas de 1968 houve um episódio envolvendo a saudação Black Power. 2 atletas afro-americanos, o Tommy e o John, sinalizaram esse gesto no Estádio Olímpico da Cidade do México. E o texto ainda diz que esse evento foi uma das declarações mais abertas na história dos Jogos modernos. O Tommy ainda afirmou na sua autobiografia, que é chamada Silent Gesture, ou seja, o gesto silencioso, que a saudação não era só uma saudação do poder negro, do Black Power, mas, de fato, uma saudação sobre os direitos humanos. Está dizendo que o Tommy é o que recebeu a medalha de ouro, ao lado está o Carlos com bronze, ambos levantando o punho. Posteriormente, o atleta da medalha de prata também se juntou ao gesto. E o texto segue dizendo, The Protest, o protesto. On the morning of October 16th, 1968, U.S. athlete Tom Smith won a 200-meter race in a world record time of 19.83 seconds, with Australia's Peter Norman second with a time of 20.6 seconds, and the U.S. athlete John Carlos in third place, time of 20.10 seconds. After the race was completed, the 3 went to collect their medals at the podium.
Então, na manhã de 16 de outubro de 1968, o atleta americano Tom Smith venceu a corrida de 200 metros em um tempo recorde mundial de 19,83 segundos. O australiano Peter Norman, em segundo lugar, com um tempo de 20,6 segundos, e o atleta americano também, John Carlos, em terceiro lugar, com um tempo de 20,10 segundos. Terminando a corrida, todo mundo foi pegar sua medalha no pódio. The two black athletes received their medals shoeless, but wearing black socks to represent black poverty. A meaningful gesture, Smith wore a black scarf around his neck to represent black pride. Carlos had his tracksuit top unzipped to show solidarity with all blue-collar workers in the U.S., and wore a necklace of beads, which he described were for those individuals that were lynched or killed, and that no one said a prayer for, that were hung and tarred. It was for those thrown off the side of the boats in the Middle Passage. Essa parte, então, está dizendo sobre o manifesto que foi feito. Dois atletas negros, eles receberam suas medalhas sem sapatos, mas usando meias pretas para representar a pobreza negra. E também, num gesto significativo, Smith usava um lenço preto no pescoço para representar o orgulho negro. Carlos desabotou o top, do moletom dele para mostrar solidariedade a todos os blue collars, que são os operários, os trabalhadores braçais dos Estados Unidos. E um colar de contas, cada conta representava aqueles indivíduos que foram linchados ou mortos e que ninguém fez oração nenhuma por eles. Aquele colar de contas representava os que tinham sido abandonados ao longo da jornada. All three athletes wore Olympic Project for Human Rights badges after Norman, a critic of Australia's White Australia policy, expressed empathy with their ideals. Sociologist Harry Edwards, the founder of the OPHR, had urged black athletes to boycott games. Reportedly, the actions of Smith and Carlos on October 16, 1968 were inspired by Edwards' arguments. Ou seja, todos os três atletas estavam usando o emblema do Projeto Olímpico de Direitos Humanos, inclusive o Norman. Ele criticava a política chamada política branca que aconteceu durante um tempo na Austrália e acabou mostrando empatia pelos ideais dos outros dois atletas. O sociólogo que o texto citou, Harry Edwards, ele foi o fundador do Projeto Olímpico de Direitos Humanos e ele incentivou os atletas negros a boicotarem os Jogos, que foi exatamente o que o Smith e o Carlos acabaram fazendo. Both U.S. athletes intended to bring black gloves to the event, but Carlos forgot his, leaving them in the Olympic Village. It was Australian Peter Norman who suggested Carlos wear Smith's left-handed glove, this being the reason behind him raising his left hand as opposed to his right, differing from the traditional black power salute. E aqui o texto só está explicando a posição do braço dos atletas na foto, tá? A princípio, ambos iriam usar luvas pretas, mas o Carlos acabou esquecendo o par dele, até que o australiano Norman sugeriu que cada um usasse uma luva, uma mão. Por isso que um ficou com o braço esquerdo levantado, o que fez a saudação Black Power ficar um pouco diferente. When the Star Spangled Banner played, Smith and Carlos delivered the salute with their heads bowed. A gesture which became front-page news around the world. As they left the podium, they were booed by the crowd. Smith later said, "If I win, I'm American, not a black American. But if I did something bad, then they would say I am a Negro. We are black, and we are proud of being black. Black America will understand what we did tonight." Então, quando começou a tocar o hino dos Estados Unidos, o Smith e o Carlos fizeram a saudação curvando a cabeça. A foto acabou se tornando notícia no mundo todo, mas eles também acabaram sendo vaiados logo após saírem do pódio. O Smith declarou: "Se eu ganhar, eu sou um americano, não um americano negro. Mas se eu fizer algo ruim, então eles diriam que eu sou um preto, porque esse negro que está aí no texto ali tem essa ideia do preto do português, a palavra racista. Somos negros e nós temos orgulho de ser negros. A população negra americana vai entender o que a gente fez essa noite." Termina a declaração dele. E com base nisso, galera, agora vocês vão fazer os exercícios. Vou dar uma breve explicação aqui na videoaula mesmo do que vocês têm que fazer, tá bom? O exercício 2, só linkar as palavras em inglês para os seus sinônimos em inglês mesmo. 3, do A ao D, responder segundo o texto. Responder em português, tá? 4, marcar verdadeiro ou falso, só corrigir as falsas. O quinto tá pedindo para vocês tirarem uma frase que tenha a segunda condicional, que foi a matéria do capítulo passado. Então, tinha que ser if, passado, vírgula, would ou o contrário.
E o sexto estava pedindo para você fazer uma pequena reflexão sobre a sua opinião acerca do preconceito e ainda dizer se você acredita que as ações do Carlos e do Smith ainda se fazem necessárias hoje em dia. No meio do apocalipse que nós está vivendo, mais do que necessário, não é mesmo, galera? Na reunião do Zoom, eu vou tentar fazer a correção dessas questões com vocês. Então, agora eu preciso que vocês parem, façam essas questõezinhas aí, para depois vocês poderem acompanhar a correção, beleza?